Não sei se quer fazer um balanço deste dia, que ainda Sim, não acho que isso era importante. Hoje, que se assinala o Dia Nacional do Mar, foi uma oportunidade importante para chamar a atenção para a importância que investir neste cluster do mar pode ter para Portugal. Claro que de manhã estivemos a visitar as instalações da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos e que nós esperamos possa ser coroado de êxito quando a candidatura portuguesa for analisada nas Nações Unidas e, indicativamente, sê-lo-á a partir de meados do próximo ano, num processo que será ainda demorado, com certeza, não será uma questão que fique resolvida rapidamente, mas todo o trabalho que se foi fazendo ao longo de muitos anos é um trabalho muito consistente, que trouxe e reuniu muito conhecimento e muita informação que pode ter grande valia económica para o país. Portugal é um dos países que tem, se as suas pretensões forem atendidas, e há boas razões, como digo, para pensar nisso, uma das maiores, talvez entre as 10, 11 maiores zonas económicas marítimas do mundo, de influência, como digo, da sua placa marítima associada à placa continental, e isso terá para muitas atividades no futuro uma importância decisiva. Mas há muito outro trabalho que pode vir a ser desenvolvido à margem desse e que pode trazer muito emprego, muito investimento e crescimento para o país. E hoje, aqui na região da Ericeira, tive a ocasião, e os senhores também, de poderem visitar algumas situações, alguns exemplos de intervenção pública, neste caso, de um município que apostou em poder desenvolver, acolher e desenvolver atividades ligadas, sobretudo a ao surf, a esta grande qualidade que uma parte significativa desta nossa costa tem, mas há muitas outras atividades ligadas ao mar que podem desenvolver-se nos próximos anos, atrair valor, atrair recursos humanos qualificados e, ao mesmo tempo, gerar emprego e rendimento para o nosso país. Isso exige, evidentemente, uma estratégia consistente que deve ser desenvolvida em articulação entre a administração central e o poder local, que não pode deixar de englobar a sociedade civil e a economia, porque devem ser os privados a arriscar, a fazer os investimentos, cabendo aqui ao Estado uma posição importante de qualificar, certificar as condições em que esses investimentos podem vir a desenvolver-se, mas há realmente muitas atividades que podem acrescentar valor e modificar razoavelmente a nossa vida e as perspectivas de futuro, enquanto soubermos tirar proveito destas condições naturais. Aqui há uns anos, remato só com esta observação, estava aqui há pouco a lembrar-se isso, o atual Presidente da Câmara de Mafra, então era deputado e fez uma intervenção no Parlamento, a chamar a atenção para a importância que todas estas atividades ligadas ao surf podiam ter. E na altura isso foi entendido pelas pessoas em geral no Parlamento e pela comunidade da comunicação social e dos analistas, assim um bocadinho como uma fantasia, como uma coisa de pouca importância. E hoje, no entanto, nós sabemos, não se terão passado mais que 5 anos, hoje sabemos a importância enorme que toda esta área assumiu aqui nesta zona. Estamos a visitar investimentos importantes que foram feitos aqui neste domínio, a valorização patrimonial que toda esta região sofreu, os novos empregos que se criaram e um turismo novo que apareceu e que não está dependente nem do que se passa no norte da África, nem do que se passa noutras regiões do mundo. Estamos a falar de uma procura turística, de certa maneira, que é permanente e que está ligada às condições muito específicas que nós temos neste domínio. E da mesma maneira que há uns anos atrás era possível dizer que esta era uma área em que era preciso apostar, e muitos não acreditavam que fosse viável, hoje é possível dizer que podemos multiplicar o que temos hoje
por, enfim, um múltiplo muito razoável, porque há muito a fazer para qualificar e para melhorar os rendimentos que estão associados a esta atividade. E, portanto, vale a pena, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista do investimento, trabalhar de uma forma concertada para atrair mais investimento para Portugal nestes domínios e para crescer e criar rendimento nestas atividades ligadas ao mar. Doutor, se me permite, relativamente ao crescimento da economia, pergunto-lhe se vai ser obrigado a mudar o discurso, tendo em conta as notícias que chegam hoje da Comissão Europeia e mesmo as perspectivas do crescimento económico que foram conhecidas ontem. Não parece, eu já hoje respondi a questões dessas, não sei se me quer dizer porque é que eu haveria de mudar o discurso. Não, pergunto só, tem tido uma visão mais pessimista relativamente ao crescimento económico. Portanto, a pergunta vai no sentido se o líder do PSD vai mudar o tom relativamente a esse assunto que tem utilizado até agora. Sabe, eu não sou nem pessimista, nem os números do crescimento são maus porque eu olho para eles e acho que eles são maus. Os números do crescimento são piores do que aqueles que nós tínhamos antes. Este é o ponto. Não é objeto de polémica, quer dizer, não é a minha opinião, é o que é. A economia portuguesa em 2015 cresceu 1,6%. A perspectiva do governo é que possa crescer este ano 1,2%, menos, portanto, do que cresceu no ano passado. E a melhor perspectiva que o governo apresentou para o ano de 2017 é de que possa crescer 1,5%. O continua ainda a ser menos do que em 2015. Portanto, não é a minha opinião. O governo tem essa opinião também. Porquê é que acontece assim? Porquê é que a nossa economia não está a crescer mais como cresceu a espanhola? Agora não estou a falar em termos trimestrais, estou a falar em termos anuais, não é? Como cresceu a espanhola, como cresceu a irlandesa e por aí fora. Na nossa opinião, porque nós não estamos a apostar suficientemente na geração de condições de confiança para atrair investimento. A opinião que o Governo tinha era outra. O Governo tinha uma estratégia que passava muito pela devolução de rendimentos, como sabe, como tem presente, para com isso animar a procura interna. Sabemos hoje que não foi isso que fez crescer a economia no terceiro trimestre, portanto não foi aquilo que o Governo achou que era importante para a economia crescer, que fez crescer a economia. Isso nós já sabemos. Os dados que foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, que são bons, mostram que neste último trimestre a economia terá crescido sobretudo devido ao efeito das exportações. Mas estava à espera de piores resultados. Não era eu, estava toda a gente, o próprio Governo. Os resultados que foram anunciados para já surpreenderam todos os analistas. E por isso eu digo, devemos saudá-los, porque nós gostamos de boas notícias, não gostamos de más notícias, portanto saudamos esses resultados e depois é preciso ver um bocadinho o que é que está na origem desses resultados e porque é que isto não foi previsto. E dentro de algum tempo teremos algumas respostas para perceber melhor o que se está a passar. Mas há coisas que nós já sabemos. Sabemos, como digo, pelos dados avançados, que pela estimativa rápida, que foi sobretudo a exportação que fez crescer a economia face ao trimestre anterior, e isso aparentemente é bom, não há nada que nos diga que não seja bom. Não há nenhuma indicação de que o investimento esteja a melhorar, antes pelo contrário. E isso já não é bom, porque apesar do resultado neste trimestre ser um bom resultado em termos de crescimento, nós preferimos crescer ou crescer mais do que não crescer ou crescer menos, mas depois é preciso saber se podemos antecipar resultados idênticos para meses e trimestres seguintes. E isso só acontecerá de uma forma sustentável, digamos assim, se nós conseguirmos aumentar o investimento que gere mais rendimento e mais emprego. E é isso que nós esperamos que possa vir a acontecer e para isso é preciso tomar decisões que não estão a ser tomadas. E por isso é que nós vamos apresentar também algumas propostas nesse sentido. Deixe-me ir agora à Caixa Geral de Depósitos. O Primeiro-Ministro em Marrocos rejeitou a ideia que Mário Centeno é um Ministro das Finanças fragilizado. Partilha esta ideia? Não quero fazer considerações sobre a posição do Ministro das Finanças. Isso é uma matéria que cabe ao Primeiro-Ministro. Eu já fui Primeiro-Ministro e sou muito sensível a essas matérias. É o Primeiro-Ministro que tem de avaliar se cada Ministro, em particular, está a ter um bom desempenho ou nem por isso, e se o deve substituir ou não deve substituir. Isso depois há uma série de analistas políticos que acham muito interessante. Eu não sou analista político,
Sou presidente do PSD e não me cabe escolher o Ministro das Finanças, nem estar a avaliar o desempenho do Ministro das Finanças enquanto tal. O que posso dizer é que, e isso é o que é importante, no que respeita à estratégia financeira que foi definida pelo Governo, da qual é executor em particular o Ministro das Finanças, mas não só, porque foi o Governo e o Primeiro-Ministro que tomaram essas decisões, há decisões que me parece não estarem de acordo com aquilo que eram as nossas necessidades e, portanto, que deveriam ser corrigidas. Por exemplo, nós agora estamos a viver um período em que as taxas de juro estão um bocadinho mais altas, cá e noutros países da União Europeia. E isso acontece, em grande medida, por razões que são exteriores à nossa vontade. Mas, na verdade, quando comparamos o custo do financiamento para Portugal, seja para o Estado, seja para os privados, com o que se passa em Espanha ou noutros países, nós pagamos juros mais caros, apesar da política do Banco Central Europeu ser a mesma para todos estes países. Ora, isso significa que estamos a desperdiçar oportunidades, quer dizer, que estamos a gastar mais dinheiro a pagar juros do que a utilizá-lo ou para amortizar a nossa dívida ou para investir noutras áreas de futuro. Isso depende da política que é seguida pelo Governo, por exemplo. O Governo que eu chefiei tinha previsto até ao final deste ano fazer uma amortização maior de empréstimos que contraímos no passado junto do Fundo Monetário Internacional. Porquê? Porque são empréstimos que o país teve de fazer custos mais elevados. Hoje podíamos estar a substituir esses empréstimos por outros a juros mais baixos e isso poupava nos juros, poupava no dinheiro. O Governo, por exemplo, quer aumentar em 2017, fazer a atualização das pensões. E conta que entre a atualização e aquilo que é o aumento extraordinário se venha a gastar perto de 200 milhões de euros. Veja, nós estamos a pagar de juros a mais do que deveríamos se esta política não tivesse sido seguida, cerca de 350 milhões. O que estamos a gastar a mais em juros dava para melhorar ainda mais as pensões, porque é mais do que aquilo que o Estado vai gastar em pensões. Portanto, quando estamos a discutir a política financeira e política económica, nós não o podemos fazer olhando para as coisas isoladamente. Temos de saber o que é que se está a passar com os outros e o que é que se poderia estar a passar se a nossa decisão fosse diferente desta que está a ser tomada. E nós podíamos estar melhor, como outros países estão, a gastar menos a pagar juros, a amortizar mais dívida para Portugal não ser tão afetado por movimentos externos que lhe são alheios e para estar a gerar mais justiça social e mais emprego. E é isso que nós queremos discutir quando, em sede orçamental, discutimos a estratégia económica e financeira do Governo. Mas aguarda com expectativa a reunião da Caixa. Amanhã vai ser uma reunião importante. Eu creio que as notícias que foram difundidas tiveram origem na Caixa, não é? Na Caixa de Depósitos. E foi dito que amanhã o Conselho de Administração diria se ficava ou se não ficava. Eu já nem vou fazer nenhum comentário sobre isso, porque acho que é absolutamente insólito que o país esteja a assistir a este folhetim há tempo demais. E, portanto, nem sequer vou fazer mais nenhum comentário sobre isso. Acho que não vale a pena. As coisas falam por si e cada um que pense aquilo que achar que deve pensar, porque eu acho que já foi dito e redito mais do que seria razoável sobre um assunto que julgo já não dignifica ninguém, nem o Conselho de Administração que está, nem o Governo que o nomeou. Portanto, se me permite agora ir à vida interna do PSD, Rui Rio admite avançar caso o PSD não descole. Foi esta a expressão que usou. Como é que vê este potencial avanço de Rui Rio? Não vou comentar, sabe, porque nós tivemos um congresso ainda há pouco tempo, e não vejo nenhuma necessidade de estar a fazer esse tipo de discussões. E, portanto, percebo o interesse que a comunicação social tem por essas matérias, mas eu não tenho nenhum interesse em estar a fazer comentários sobre isto e não vou fazer. Não se sente ameaçado? Não tenho nenhum problema com a minha posição e não vou perder tempo a fazer
qualquer análise ou discussão política sobre essa matéria, se não levarem mal. Recuperando o período em que era Primeiro-Ministro e falou há pouco disso, falava-lhe agora de um assunto que também está na ordem do dia, o relatório que aparentemente terá ficado secreto sobre a atuação dos bombeiros nos incêndios do Caramula em 2013, onde morreram alguns bombeiros. Porquê que esse relatório ficou secreto, ou se o Pedro Passos Coelho não teve conhecimento também desse relatório sobre a atuação dos bombeiros, um relatório independente? Eu não conheço o relatório de facto, lembro-me muitíssimo bem de ter sido na altura decidido realizar um inquérito e, portanto, uma auditoria àquilo que se passou, para que, no essencial, ficássemos a saber o que é que tinha falhado e o que é que era preciso corrigir, de maneira a que situações como aquelas que ocorreram não voltassem a ocorrer. Confesso que não tenho presente as conclusões do inquérito. Recordo-me que, na altura, o Governo, não, como digo, eu não vi o relatório, mas acho muito natural que o membro do Governo que tutelava essa área pudesse ter presente o relatório. Houve algumas coisas que foram publicitadas, digamos assim, houve outras que se entendeu na altura deveriam ser melhor avaliadas com a Proteção Civil e com a Liga dos Bombeiros. E havia razões que aconselhavam a que isso pudesse acontecer assim, de modo a que se pudesse avaliar melhor internamente e com as entidades que estiveram envolvidas nesse combate aos incêndios, aquilo que deveria ser melhorado e as consequências que se deveriam extrair dessas conclusões. Ora, isso em particular não tem nenhum secretismo, na medida em que era preciso tirar consequências e não houve outras consequências maiores do ponto de vista jurídico, porque com certeza não haveria razões para isso, mas era importante que para a Proteção Civil seguissem orientações que melhorassem a coordenação das forças, a formação dos efetivos e por aí fora. E isso creio, não tenho já a memória de todos os pormenores, mas creio que foi objeto de consequência material. Houve evolução, de facto, nessa matéria e, na verdade, se as coisas não têm corrido bem em matéria de incêndios, isso, como foi o caso em particular deste ano, isso não tem nenhuma relação com os acontecimentos de 2013. E, portanto, usa uma leitura de que terá sido para esconder algumas deficiências na atuação da... Repare, não há nenhuma intenção de provocar nenhum secretismo e, portanto, o próprio Governo hoje, se achar que é relevante fazer a divulgação por inteiro do relatório, pode fazê-lo, se assim o entender, não sei. O Governo agora é que avaliará. Eu, por mim, não vejo que haja nada, digamos assim, que obrigue a rodear de secretismo, de fazer assim uma espécie de selo de segredo de Estado que não pode ser divulgado nos próximos 50 anos. Não vejo nenhuma razão para isso, mas é o Governo hoje que avalia sobre se realmente se recomenda fazer essa divulgação ou não, atendendo a que as medidas que eram necessárias tomar, e essas medidas eram partilhadas, como digo, não apenas pelo Governo, mas também pela Liga dos Bombeiros, pela Proteção Civil, por muitas entidades, que não são entidades secretas, não são corpos, digamos, privados do Estado, pelo contrário, são instituições públicas ou de utilidade pública e que foram envolvidas na avaliação daquelas conclusões e na adoção de medidas que pudessem ir ao encontro das recomendações que eram feitas. E isso era o importante, era saber se seriam ou não cumpridas essas recomendações e, do meu ponto de vista, tanto quanto me recordo, foi isso que aconteceu. E compete hoje ao Governo, não a mim, estar a fazer a divulgação de quaisquer dados que estejam hoje na posse do Governo sobre essa matéria. Muito obrigada. Obrigado, eu.